evoluindo. Amém. Irmão, o tema não é novo. Não é novo, mas é aquele arroz e feijão que nós precisamos. Sabe o arroz com feijão? Trivial e que nos mantém em pé. Alguém gosta de bacalhoada aqui? É? Come 5 dias seguidos para você ver. Não quer nem ver mais. Mas o arroz com feijão não pode faltar. Não é assim, irmãos? É ou não é? Assim são certos princípios bíblicos. Eles são colunas da nossa fé, da nossa caminhada. Colunas. Eu sempre digo assim, ó, você pode mudar uma porção de coisa nesse barracão aqui. Não tem problema. Você pode mudar uma série de coisas. Ah, eu vou abrir uma porta para cá. Pode abrir. Eu vou fechar aquela, eu vou... Pode. Mas você não pode mexer nas colunas, nas tesouras, que são a sustentação do negócio. Então, assim também, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia contém também tesouras e colunas, que mantém a estrutura em pé, a estrutura da nossa fé em pé. E esse tema aqui de hoje, eu caminho longe para ouvir alguém falar sobre isso, que é a relação entre o muito e o pouco, no conceito de Jesus. O que é muito e o que é pouco. Nós vamos ler Mateus 25, versículo 21. Mateus 25. Ao invés de ler 25, 21, vamos ler mais, né, irmãos? Vamos ler a partir do verso 14. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Guarda essa expressão, pouco. Foste fiel no pouco. Quer dizer que 5 talentos é pouco. Nós vamos ver daqui a pouco quanto que é 5 talentos. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó, vai guardando já na tua cabeça aí. O que é que vale mais? O gozo do Senhor ou 5 talentos? Quando ele entregou os 5 mais 5 para o dono falou: ô, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. E daí ele diz o que é o muito. Ele diz: entra no gozo, na convivência, na presença do teu Senhor. Diga comigo, isso é muito. Diga assim: 5 talentos é pouco. A presença do Senhor é muito. Guarda isso. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele foi lá, desenterrou. Não fez nada com o talento. Não negociou, não, nada. Porque ele ficou com medo, porque o Senhor é rigoroso. Meu Senhor é rigoroso, ele colhe onde ele não plantou, e o cara era rigoroso mesmo. Então vai que eu perco esse talento. Devolveu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Aqui tem uma lição e tanto, hein? Ah, você não fez nada com o talento? Vagabundo, dá cá. Pega o talento dele, dá para aquele que tem 10 talentos. Que eu dei 5, ele negociou e arrumou mais 5. Porque a todo o que tiver se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ao que tem, será dado. Tem o quê? É só ler a parábola. Tem o quê? Tem o desejo, a iniciativa de multiplicar o seu talento. É isso. Ao que tem isso, lhe será dado cada vez mais. Mas o que não tem o quê? A iniciativa de multiplicar o talento. Eu falei aqui esses dias, irmãos,
que a igreja, que o planeta Terra é uma colônia. Está lembrado? Do reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, a Elô orou agora há pouco. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então o planeta Terra é uma colônia. O céu, o reino dos céus, quer colonizar aqui. Conquistar espaço, para que a vontade de Deus, que é feita lá, seja feita aqui. E quem são os colonizadores? Somos nós, os que foram tocados. Tocou-me, Jesus tocou-me. Eu expliquei aqui o que é ser tocado por Jesus. É ter a revelação do Evangelho. O entendimento do Evangelho não vem por estudar. Eu vou para o seminário, 15 anos eu vou estudar. Não. Se Deus não fizer assim, ó, tum, não te tocar, nada feito. Tem teólogo ateu, cheio de teólogo ateu. Sabe tudo para ensinar os outros, mas não tem revelação da palavra. Aquela oração que Paulo faz pelos Efésios. Paulo diz: eu rogo a Deus que vos dê um espírito de revelação e sabedoria. Revelação da Escritura. Essa é a maior bênção que Deus deu na minha vida. E na vida de qualquer crente desse mundo. É a revelação, é o entendimento daquele mínimo, mas que é suficiente para a nossa salvação. Para a gente entender que Jesus é o Messias prometido de Israel, que Jesus é o nosso Salvador. Digam glória a Deus. Então, ok, a nossa reflexão hoje aqui, ela não será longa, aquela que vai até 10 horas da noite. Não, não será. O objetivo aqui hoje é outro. É que você fixe na tua mente, no teu coração, uma ideia, um princípio bíblico, que é o princípio do que é pouco e do que é muito. Porque se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Então, nós precisamos saber, com urgência, o que é pouco e o que é muito. Amém, irmãos? Amém? Ok. A parábola está falando de dinheiro, ok? De dinheiro. Talento, na verdade, era um peso, um determinado peso de ouro ou de prata, ou de bronze, né? Era um peso. No caso aqui, certamente, um talento de ouro, uma quantia muito grande. Um homem poderoso foi viajar, chamou os seus servos, ele já conhecia os seus servos. Vou deixar 5 talentos com esse, 2 com esse e 1 com o outro. Bom, agora aqui que vem um negócio interessante, né? Quanto valia um talento? Talento é dinheiro, né? E representa as responsabilidades da vida, os compromissos, desafios, objetivos, alvos, sonhos. É dinheiro. Talento é dinheiro. Um talento, irmãos, valia a bagatela de 6.000 denários. Um talento valia 6.000 denários. E o denário valia quanto? O denário era o salário de um trabalhador braçal ao final do dia. Era uma diária
de um servente, de um homem que descarrega o caminhão ou faz qualquer coisa. Alguma dúvida aí, Adejair? Pergunta para a Sônia que ela sabe tudo. Então veja, um talento valia 6.000 denários. Qual é o valor de um denário? Um dia do trabalhador braçal. Portanto, com um denário, você pagaria um trabalhador braçal por 6.000 dias de trabalho. Ou 16 anos e 4 meses, com um talento. Com um talento. Vou repetir para não ficar dúvida. O talento valia 6.000 denários. 6.000 denários daria para pagar 6.000 dias de trabalho ou 16 anos e 4 meses de serviço braçal ininterruptos. Um talento. 6.000 dias de trabalho braçal. Um talento pagaria 16 anos e 4 meses de serviço ininterrupto para um trabalhador braçal. E 5 talentos? 5 talentos pagaria 30.000 dias de trabalho ininterrupto, ou 82 anos de salário de um trabalhador braçal. Cinco talentos. E Jesus chama isso do quê? Pouco. O que pegou 5 talentos já tinha mais 5. São 10. Aí 10 talentos já não são mais 82 anos de trabalho, são 164 anos. E Jesus, sem pestanejar, ele chama isso do quê? Falem todos, irmãos. Jesus chama isso de pouco. Então vamos entender o que é o pouco. Irmão, se um dinheiro que paga 82 anos de salário de alguém é pouco, é sinal que eu não sei o que é pouco, eu tenho que saber. O que Jesus queria dizer? Se eu perguntar para você agora, defina o pouco, Lauro, defina o pouco, na visão de Jesus. O que é pouco na cabeça de Jesus? Dona Denise, o que é pouco na visão de Jesus? Eles chamam a fortuna dessa aqui de pouco. Meu servinho bom e fiel, legal, gostei de você. Você foi fiel no pouquinho, eu vou te colocar sobre o muito. O que é pouco? Pouco é tudo que é material, transitório, passageiro e terreno. Tudo o que é transitório, material, passageiro e terreno
você pode jogar no balaio do pouco. Tudo é pouco. Você precisa entender isso, hein? Se você não entender isso, você não está apto para entrar no reino de Deus. Enquanto você achar que alguma coisa desse mundo é muito, você não foi tocado por Deus ainda. Você não está apto para herdar o reino de Deus. Porque nada se compara ao gozo da presença do Senhor. Isso é muito. Por quê? Porque Deus vive aonde? Para começar, Ele vive no tempo eterno, onde não se conta o tempo. A Bíblia fala muito assim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, não há limitação, não se conta nada lá. Isso é grande. Isso é muito. Mas aqui, esse tempo atrás eu troquei o óculos, né? Vou dar um exemplo. Tomar com essa desgraça não foi fácil. Multifocal. 3 lentes numa só. O que eu dou de tropeção? O que eu perco de equilíbrio de uns anos para cá? Gozado, quando eu tinha 25 anos não acontecia nada disso. Significa que essa bagaça aqui passa rápido, acaba logo, acaba tudo. Aqui tudo é pouco. E o mais interessante é que a minha constatação é a mesma do dono da Conte, do Bill Gates e do Rothschild e filhos, da maior praça financeira do mundo lá em Londres. A constatação é a mesma. Que está passando, está acabando, está vazando pelo vão dos dedos e ninguém segura mais. É pouco. Quem está entendendo? Tudo que for material, terreno, transitório e passageiro, é pouco. Joga no balaio do pouco. É isso que Jesus quer que você entenda hoje. Ele pegou aquele servo que tinha pego 5 talentos, arrumou mais 5, trabalhou, tal, se esforçou e trouxe os 10. Ele falou, servo bom e fiel. Gostei do você, cabra. Você foi fiel no... Caramba, mas o que está em jogo ali, em discussão, é uma fortuna extraordinária. Dava para pagar 82 anos de salário de um trabalhador. E Jesus chama de pouco, porque tudo que é material é pouco. Tudo que é passageiro é pouco. Tudo que é transitório é pouco. Tudo que é terreno é pouco. Será que você não anda esquentando demais a tua cabeça com essas coisas? Jesus tem um conselho bom para nós. Mateus 6:33. Quem vai achar para ler? Quem achar primeiro vai ganhar um carro. Carrinho de pedreiro, aquele para carregar pedra. Mateus 6:33. Ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas virão por acréscimo. Virão por acréscimo de Deus. Deus vai te abençoando, Deus vai te dando, Deus vai abrindo aqui, ajeitando acolá. Por quê? Porque você está buscando aquilo que é muito. E o muito é o reino de Deus e a sua justiça.
Jesus que está dizendo. Se você ler antes, aí no capítulo 6 de Mateus, a partir do 25, Jesus fala: por que vocês andam preocupados com o que comer, com o que vestir? Olha para o pássaro, olha para o lírio do campo. Será que vocês não valem mais do que um pássaro? O pássaro que não trabalha, que não ajunta num armazém, no entanto o vosso Pai Celestial os alimenta. O que atrapalha a nossa vida é a busca excessiva pela coisa errada. O pouco você não busca, você recebe por acréscimo. Ah, pastor, entendi, vou pedir a conta, amanhã não vou trabalhar mais. Ô, Oreiudo, não é isso que eu estou falando, você sabe que não é isso que eu estou falando. Você faz a tua parte, você estuda, você trabalha, você empreende, Deus te deu entendimento, Deus te deu uma cabeça. Mas a bênção de Deus vem por acréscimo. A bênção de Deus é que enriquece, e não acrescentadores, diz a Bíblia. O que anda te perturbando? O pouco ou o muito? É difícil chegar alguém para mim e dizer assim: ai, pastor, eu perdi o sono essa noite porque eu quero ter uma experiência maior com Deus. Eu estou pedindo a Deus que chegue um desse aí, mas é difícil. Ah, eu estou perdendo o sono porque o carro, porque a casa, porque o telhado, porque o... não sei. Isso tudo é o que mesmo, irmãos? Pouco. Jesus, tratando de uma fortuna, ele disse: você foi fiel no pouco. E por ter sido fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Repita comigo: o muito é o gozo da presença eterna do Senhor. Foi não? Pode falar todo mundo, hein? Quem quiser falar, não sendo na mesma hora, tudo junto, pode falar um de cada vez. Ao reino. Entendeu isso? Anotou? Registrou? Isso é um pilar, viu, Maiara? Isso é um pilar na nossa vida. Entendido isso, nossa, você elimina já um monte de coisa na tua vida. Por quê? Porque você vai viver com mais conforto. A tua vida vai ficar mais fácil. Quando você descobre que o muito você já tem, só não desfruta. Já tem, mas não desfruta. Já tem Jesus. Diga, Lúcia. Vos serão acrescentados. Ou seja, lá fica fácil. Busque o muito, que é o reino de Deus e a sua justiça. O pouco, que são as demais coisas, serão acrescentadas. Quem é filho de Deus aqui? Fica com a mão levantadinha. Ó, agora abaixa a mão. Quem tem filho aqui, levante a mão. Baixa a mão. Quem cuida melhor dos filhos?
Você dos seus ou Deus dos dele? Quem você acha que cuida melhor? Deus cuida melhor, né? Mas talvez não de você, né? Porque você anda aflito. Ah, meu Deus. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Algum filho, vocês que têm filhos e eu também os tenho, algum filho entrou numa cozinha e falou, a mamãe falou, vamos almoçar. Aí no meio do almoço o filhinho fala assim, mamãe, estou pensando aqui. Ah, é, filho? O que, meu filho? Será que amanhã vai ter comida? Será que amanhã a senhora vai poder dar comida para nós? Algum filho vai poder. Ele tem absoluta certeza que alguma coisa vai ter para comer. Certeza que nós nem sempre temos em Deus. Para frente. Aleluia. Nasceu de novo. Bom, você é outra Sônia, né? Você até a cara mudou. Impressionante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Desfrutando do que já tinha. É, no pouco. Preocupado com o pouco. O pouco, Jesus diz que vem por acréscimo. Ele acrescenta, se você tem o muito. Está lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o muito. As demais coisas serão acrescentadas. Uma coisa dá certo aqui, outra coisa dá certo ali, uma coisa dá errado, mas três coisas dão certo, e vai indo, e vai... Por quê? Por que eu perguntei aqui quem tem filho? Porque você cuida dos filhos. Algum filho chega a uma criança e fala assim, mamãe, eu estou precisando comprar um tênisinho, hein? Não. Mamãe vê isso, papai vê isso, não vê? E o papai do céu não vê? Ele vê, mas a gente não busca a coisa certa, busca a coisa errada. Aí a gente vive debaixo de uma tensão muito grande. Quem entendeu o que é pouco e o que é muito? O que é pouco, então? Transitório, passageiro, terreno, isso tudo é pouco, irmãos. Por quê? Porque passa. Eu falo aqui na igreja às vezes, qual a relação que há, o que tem em comum o canceroso terminal, agora na UTI, que vai morrer daqui 1 hora mais ou menos, canceroso terminal, e o cara que ganhou sozinho 50 milhões de reais, com saúde. O que eles têm em comum? Eles têm algo em comum, os dois. É que as duas coisas vão passar. A dor do canceroso passa, e os 50 milhões que o cara ganhou, se ele não se desfizer de tudo, ele vai embora e fica aqui grande parte. Por isso que Salomão disse lá, começando Eclesiastes, né? Ele fala, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade no sentido de que passa. Olha a Elô aqui no carrinho, coisa mais linda do mundo. Patoto, quitatutel, tatititato. Vai passar.
Não vai passar? O pai dela, a mãe dela vão passar, ela vai passar também, a descendência dela vai passar. Tudo passa. E tudo que passa é pouco. Concorda comigo ou não? Tudo. Pensa numa coisa. Pensei. Uma coisa importante. Pensei. Pergunte para você mesmo. Isso passa ou permanece? Passa. Então é pouco. Joga no balaio do pouco. Por favor, irmãos. Vocês têm que ter isso como coluna na sua vida. Senão você vai viver igualzinho o ímpio, igualzinho aquele incrédulo que mora do lado da tua casa. Não vai ter diferença. Às vezes eu vejo crente que tem uma teoria correta, mas não um viver correto. Ele tem uma teoria, ele ensina sobre a Bíblia para os outros, ele decora e ele ensina, como quem ensina geografia, matemática, português. Mas ele não tem um estilo de vida proposto por Deus. E uma das coisas fundamentais, se não essenciais, é o que nós estamos tratando hoje. A diferença entre muito e pouco. Cuidado lá. Cuidado lá para você não se achar, de repente, grudado com unhas e dentes no pouco. Faz isso não. Porque senão você não vai desfrutar da paz de Deus, da bênção de Deus na tua vida. Quem quiser falar, irmãos, só levantar o dedo. Mateus 11:11. Quem achar pode ler. Mateus 11:11. Assim como a Maiara entendeu um negócio aqui agora, e é maravilhoso, entender alguma coisa é maravilhoso. É uma coisa de uma aula de matemática. Você não entende aquela equação. Entra um professor lá que você vai, ai meu Deus, parece que o mundo discutindo assim. Assim é a Bíblia. Ó, outro princípio para entender aqui, ó. Quem achou? Pode ler, Mateus 11:11, mas leia forte. Meu Deus, você tem que entender isso aí. Ô Laura, eu gostei tanto que eu vou pedir para você ler de novo. Tá, para aí um pouquinho, dá um pause. Ó, atenção, Jesus falando. Dentre os nascidos de mulher, ele está falando de todo mundo que nasceu no planeta. Em todas as épocas. Não há ninguém maior do que João Batista. Termina o versículo. Jesus está dizendo, dentre os nascidos de mulher nesse planeta, o maior é João Batista. Porque, e olha, quando ele diz que João Batista é o maior, ele coloca João Batista acima de Noé, acima de Abraão, acima de Isaac, acima de Jacó, acima de Maria, acima de todo mundo. Ele é o maior homem nascido de mulher. Por quê? Quem sabe me dizer? Por que João Batista é tão importante? Ninguém dá bola para João Batista, acabou. Eu não vejo ninguém pregando sobre João Batista. Por que ele é o maior? O irmão aqui está dizendo, porque ele batizou Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ele foi o precursor, né?
Ele é aquele que o profeta disse que ia preparar o caminho da chegada do Senhor. Quem mais tem algum? Quer arriscar um cano aí? Porque ele... a Bíblia fala que ele estava na barriga da mãe dele ainda, e quando a Maria foi visitá-la, as duas grávidas, os dois são primos, que a Maria saudou a Isabel, o João Batista já foi batizado no Espírito Santo na barriga da Isabel. Foi cheio do Espírito Santo. É um detalhe importante, mas ainda não é isso. Por que que ele é o homem mais importante que nasceu na face da terra? Porque João, ele viveu nos dois regimes. Ele viveu no regime da lei de Moisés, e ele foi a ponte, ele fez o anúncio, viu Jesus, reconheceu Jesus na beira do Rio Jordão como sendo o Messias de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí é muito significativo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, né? Porque lá no Jardim do Éden, Deus havia matado cordeiros lá para cobrir o pecado do homem. Mas não para retirar o pecado. Mas agora Deus se fez homem, fazendo-se o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não apenas cobre, limpa. Então, João Batista, ele viveu com um pé na dispensação da lei e com um pé na dispensação da graça. Ele anunciou Jesus Cristo. Foi a partir dali que começou o ministério público de Jesus, quando ele batizou Jesus na água. Ninguém teve privilégio maior do que esse, e ninguém teve uma importância espiritual como essa. Nem os patriarcas, nem os profetas. Então aqui está escrito, leia de novo, Lauro. Quem entendeu? Dentre os nascidos de mulher aqui na terra, o maior é quem? Tá. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menorzinho lá no reino dos céus, o catador de reciclável lá no reino dos céus, é maior do que o João Batista. Por quê? Porque aqui tudo é pouco. E lá tudo é muito. Por favor, guarda aí. Você entendeu isso? Quem entendeu? Todo mundo entendeu? O maior no reino dos céus, perdão. O menor no reino dos céus, o menor que entrar no reino para desfrutar do gozo do Senhor, o menorzinho lá é maior do que o maior aqui da terra. Por uma razão muito simples. Lá nada acaba. Lá nada termina. Lá nada tem fim. E aqui, tudo acaba. É o oposto. Aqui tudo acaba. Quem entendeu? Repita comigo, o tudo daqui é pouco. O pouco de lá é tudo. De novo, o tudo daqui é pouco. O pouco de lá é tudo.
Vocês entenderam isso, irmãos? O menor no reino dos céus é maior do que o maior aqui da terra? Está bem claro isso no teu coração? Glória a Deus. Mateus 16, 24 e 25. Dezesseis, 24 e 25. Quem achar, manda bala. Pastor Mauro, faz um favor de trazer um pouquinho de água para mim aqui. Você vai ter que ler de novo, viu, meu querido? Atenção, preste atenção, porque aqui tem coisa importante. Ó, para um pouquinho. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Continua lá, irmão. O que é perder a vida? Quem quiser salvar a vida vai perder a vida. O que é salvar a vida? Se agarrar no pouco. Se agarrar no pouco. Morrer na matéria. E eu já quero dizer para você que você não precisa ficar pobre não, viu? Tira isso da cabeça. Atenção. Ah, então vou fazer o seguinte, eu vou falar com o meu patrão amanhã para ele reduzir o meu salário. Eu quero ganhar só um salário mínimo. Não, nada a ver, como diz a menina da televisão lá. Nada a ver. Não. Pelo contrário. Em todas as alianças que Deus fez na Bíblia, Ele deu dinheiro para aquele povo, Ele abençoou aquele povo. Como sinal da sua aliança. Claro que tem, claro que tem. Não, se eu estou com Deus e eu tenho pouco, então eu diria para você assim, ó. Aí chega para você o sheik árabe lá do petróleo e fala para você assim, ô Campos, o pouco que eu tenho com Deus é muito. O sheik árabe do petróleo. Está certo ele dizer isso ou está errado? Está certo, porque tudo que é passageiro é pouco. O pouco que eu tenho 5 milhões lá no banco, eu não sei o que eu faço com ele. Esse pouco com Deus é muito. Exatamente. Não é o vosso dinheiro, viu, irmão? É o vosso tesouro. Atenção, guarda, cuidado com isso. Nem sempre o dinheiro de alguém é o tesouro dela. Eu tive o privilégio de conhecer, bilionários cristãos, verdadeiramente cristãos. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci um americano, deixa eu contar isso para vocês que é importante. Um americano.
houve um seminário em Porto Velho, 1982, 84, e eu me esforcei e eu comprei uma passagem de avião e eu fui para lá. Que eu queria ver o reverendo Juan Carlos Ortiz. Eu gosto muito daquele pastor. E ele estaria lá nesse evento. Fui lá fazer o seminário. O reverendo Juan Carlos Ortiz é argentino, radicado nos Estados Unidos, trabalhando numa igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, que o convidou para ir para lá. Ele foi para desenvolver um projeto naquela igreja. Ele estava acompanhado de um americano, um irmão da igreja lá, não era pastor, nada, um irmão. E no último dia do seminário, o irmão americano foi dar um testemunho. Americano. E ele começou a falar das coisas que Deus deu para ele e para a família dele. Ele era diretor-presidente de um grupo familiar, família, na área de plásticos. E eles tinham unidades e indústrias nos 5 continentes. Eles tinham muitos navios de grande calado, ferrovias, aviões, milhares e milhares de funcionários. Ele começou a falar. Depois ele disse: irmãos, mas eu deixei por último a grande riqueza que eu recebi. É que o pastor da minha igreja me chamou para ser o porteiro lá do culto, para ficar na porta. Eu viajo muito, mas quando eu estou na minha cidade, em casa, eu vou na igreja, e agora, irmãos, eu sou o porteiro da igreja. Os aviões deles ficaram tudo desse tamanho assim, ó. Os navios, as ferrovias, no modo dele falar. Agora eu sou o porteiro, e o irmão me deu um bracelete, e eu fico na porta. E o rei Davi, irmãos, ele disse: eu preferiria estar na porta da casa do Senhor por um dia do que 1000 em outra parte. E muita gente que chega no culto, visitantes que não tem Bíblia, eu empresto a minha Bíblia e abro para eles, e eles leem a Bíblia pela primeira vez na minha Bíblia. Assim, irmãos, deslumbrado. Ou seja, Hélio, ele descobriu o tesouro dele agora. E os bilhões que ele tem? No caso dele é só um detalhe. Aí depois, lá nos corredores, a gente estava ouvindo lá nas palestras separadas o trabalho daquele homem na obra missionária. Não é pregador, não é o trabalho dele no sustento de obras missionárias ao redor do mundo. Aí no finalzinho, o pastor já ia terminar o seminário, subiu lá uma secretária lá e pediu a palavra. Quantos, nós estávamos lá nos 300 pastores. Quantos vieram de fora de Rondônia? Quem veio de fora? 80% levantou a mão. São Paulo, Rio, até de outros países, levantaram a mão. Ok. Não vão embora sem passar na secretaria. Não falou nada. Terminou o seminário, bate-papo, cafezinho, um abraço, conversa e tal.
Aí a gente ia passando na secretaria. O americano tratou de arrumar lá uma mala de dinheiro, tudo em dinheiro. E era assim, ó, não precisa apresentar comprovante, nada. Ô, Douglas e Cíntia, vocês vieram de onde? São Paulo. Gastou quanto, mais ou menos? Sim, ó. Não, chuta lá. Hospedagem aí, passagem, eu acho que gastamos uns 5 mil. 5 mil. Deus abençoe. Fulano, ficaram a tarde inteira dando dinheiro para o povo. Por ordem do irmão. Então não confunda tesouro com dinheiro. O dinheiro é o tesouro dos idiotas, que não tem Cristo e crente que não tem experiência com Deus. O crente carnal. Quando a gente entende o que é o muito, acabou, nosso tesouro é lá, não é aqui mais. É por isso que os ensinamentos sobre dízimo precisam ser levados a sério. Dízimos e ofertas. Vocês sabem que eu tive o privilégio de pregar o evangelho para o meu pai. Minha mãe me ganhou para Jesus, mas depois eu acabei pregando o evangelho para o meu pai. E um dia o meu pai perguntou sobre dízimo, eu ensinei ele direitinho. Ele tinha um comérciozinho. Aí ele falou, não, entendi, não, vou ser fiel. Aí ele arrumou uma caixa de sapato e deixava debaixo do balcão. Falou para mim, não, comigo é assim, não tem esse negócio. O que é de Deus, o que é meu. Entrou, ganhei 550 na caixa de sapato. Ganhei 100, 10 na caixa de sapato. E eu fiquei feliz, falei, oh Deus, maravilha. Passados uns meses eu voltei a visitar o meu pai. Antes de pedir a bênção, eu já perguntei, e o dízimo, pai, como é que está? Ih, Toninho, você vai brigar comigo, mas... não dá não, porque era muito dinheiro, né, Toninho? Como assim, pai? Ele falou, tinha sábado que dava movimento aqui, ó. Eu ia contar o dízimo, tinha R$500, por exemplo, né? Eu dizia assim, pai, é uma pena, mas o senhor, eu vou para o céu e o senhor vai ficar. O lugar do senhor é aqui. O lugar do senhor é aqui nessa desgraça, porque o senhor está amarrado com o pé num palanque aqui desse mundo. O senhor disse para mim que no fim do dia tinha R$500 de dízimo. E os 4.500 do teu bolso? Não é muito? Porque para ter 500 na caixinha do dízimo, tem 4.500 no teu bolso. Porque 500 é o dízimo de 5 mil. Isso não é muito, pai? Eu sinto muito, pai. O senhor não vai subir. O senhor está amarrado, o teu pé está amarrado aqui embaixo. O senhor está amarrado no pouco. O senhor nunca se libertou do pouco. Nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas, irmão. Ai, eu não posso obedecer a Deus no dízimo, eu não posso ofertar, sabe por quê? Porque, quer ver, ó, 3 vezes 8, 24, escorrega 3, engole 9, ai, meu Deus, não vai dar. Isso é incredulidade, né? Incredulidade. A pessoa que não crê que as demais coisas serão acrescentadas. De algum modo, de alguma maneira, irmãos, Deus vai honrar a palavra dele. Ainda que ele tenha que virar o globo terrestre de trás para frente. Ele vai honrar a palavra dele.
Então aqui nessa passagem que o Lauro leu, que nós já esquecemos, vai ter que ler de novo, Lauro? Nós temos aqui o paradoxo do verdadeiro discipulado. Ó, o verdadeiro discipulado é um paradoxo, que nós vamos ver aqui. Perder a vida é ganhar a vida. E ganhar a vida é perder a vida. Lê de novo lá, Lauro. Não mandei você fechar a Bíblia, mandei? Não mandei. Mateus 16, 24 e 25. É o paradoxo do verdadeiro discipulado. Aquele que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Renunciar a si mesmo. O que é? Hã? Negar-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo é buscar as coisas do alto, as coisas do reino, em primeiro lugar. É você dizer, eu não sou mais o primeiro. Tem outro primeiro no trono da minha vida. Eu não sou mais o primeiro. Tem outro que é primeiro agora na minha vida. Antes o primeiro era eu, o ego. Não, agora não. Eu renunciei, eu não sou mais o primeiro. O primeiro é Jesus na minha vida. Outra coisa, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz, irmãos, não significa suportar algum fardo irritante. Mas tomar a cruz é renunciar às ambições centradas em mim mesmo. Tomar a cruz é renunciar às ambições centradas em mim mesmo. Tal sacrifício de eleger o Senhor Jesus como o chefe na minha vida resulta no gozo da vida com Deus, hoje, aqui já, e lá na eternidade. Isso é tomar a cruz. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É gostoso servir a Deus. No passado, muitos irmãos foram comidos vivos por feras, queimados vivos numa estaca, e era gostoso. Eles fizeram isso cantando hinos e louvando a Deus. Porque eles já tinham a posse do muito. Eles não viviam agarrados no pouco. Era muito, quando a gente lê sobre a história da igreja, eu tenho lá em casa um livro, de vez em quando eu recomendo aqui, acho que ninguém comprou ainda, mas tem importância. O livro dos mártires. Um livrão assim, Johnny Foxe. Foi escrito em 1536, originalmente. Quando eu acho que eu estou muito crente, assim, muito crente, eu vou ler umas 10 páginas daquele livro, aí eu baixo a minha bola, sabe? Você vê famílias se despedindo, mães e filhos, pais se despedindo para o martírio,
louvando a Deus, um falando para o outro, até já, até logo. Porque eles já estavam de posse do muito. Amém, irmãos? Quem tem a posse do muito, não está preocupado mais com o pouco, porque o Senhor disse que vai tomar providência e vai cuidar de nós. Digam glória a Deus. Eu vou terminar lendo mais uma passaginha. Vou terminar. A gente podia ficar mais tempo aqui, mas eu não vou ficar, não. Primeiro, porque já é quase 10 horas. E segundo, porque eu estou com fome. Glória a Deus. Falar a verdade para os irmãos, não tem que falar a verdade? Acabou de me dar fome nesse instante agora, irmãos. Quando eu li o último versículo aqui. Lucas 14, 25 em diante. Eu vou ler aqui com os irmãos, do 25 até o 33. Lucas 14. 25 ao 33. Na minha Bíblia tem um título: O serviço de Cristo exige abnegação. Ou renúncia, né? Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Muita gente, irmãos, deveria, antes de se meter a ser crente, sentar e calcular o preço. Não calcula, depois não consegue tocar a obra para frente. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ponto final. Acabou. Terminou. Ah, então tá bom. Irmão, já levo o meu óculos aqui. Quem quer o meu sapato? Quem quer o... Não é isso. Não é isso. Alguma besta quadrada que só lê isso aqui vai entender que é. Mas quem tem uma visão mais geral da Bíblia sabe que não é isso. Do que esse texto está tratando? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, filho, mulher, esposa e todo mundo, por causa de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Jesus está falando do que aqui, caramba? Quem tem ideia aqui do que ele está falando? Fidelidade, diz o irmão Douglas. Quem quer arriscar mais um cano? Fidelidade. Seguia ele sem olhar, tal. É por aí mesmo. Mas, na verdade, Jesus está falando aqui, basicamente,
de subordinação e lealdade. Escute isso para a gente ir embora. Se você quer ser um discípulo de Jesus. Há subordinações e lealdades maiores e há subordinações e lealdades menores. Maiores e menores. Lealdades maiores, lealdades menores. Eu devo lealdade à minha esposa? Devo. Eu devo lealdade aos meus filhos? À minha casa? Eu devo lealdade aos meus pais? Ainda que depois de morto, a memória deles? Devo. Mas eu devo uma lealdade maior ao Senhor. E que Deus ajude que nunca tenha que rolar essa conversa aqui, ó, de algum desses dizer, ou eu ou Jesus. Porque se falar, para mim, vai ficar falando sozinho, Então, ó, Jair Bolsonaro, ó. Esse é um bom teste para o discipulado. É você ter a noção exata das lealdades maiores e das lealdades menores. Das subordinações maiores e das subordinações menores. É disso que se trata. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Todos entenderam bem? Ficou alguma dúvida? Não? Então vamos ficar em pé para a gente orar e voltar para casa para comer alguma coisa também, né? Vai comer, Eli, alguma coisa agora de noite? Vai, Eli. Você tem cara que come muito. Esse povo lá de Campos Novos, paulista, come demais. Virado de feijão, farofa. É isso que eles gostam. Amém. Digam glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Vocês aprenderam sobre o muito e o pouco? Por favor, guarda isso, hein? Isso aí é um termômetro. Isso aí é um termômetro. Você quer ver as coisas aumentarem na tua vida? Seja um imitador de Deus. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aprenda a abençoar os outros, a dar, abençoar. Aprenda. Esses dias eu estava aí na cidade, aqueles nóia que fica na esquina, tudo louco, né? Fazendo malabarismo e tal, umas coisinhas. Chegou um assim na janela do carro, o rapaz estava verde. Amarelo, verde. Me lembrei da diva. Algumas vezes eu trouxe a diva da quimioterapia. A diva às vezes estava com uma mistura, era meio cinza, meio azul a pele, sabe? Droga. E eu notei que o rapaz estava mal, ele tentou fazer um número ali, mas ele já não estava aguentando mais ficar em pé. O rapaz da idade do meu neto, mais novo que o meu neto, cheio de tatuagem, colar, magro, seco. Veio na janela do carro. Coisa mais fácil que tem é fazer um discurso. Mas Jesus não mandou fazer discurso, ele falou, dá a quem te pede, não se desvie daquele que quer emprestar de você. Porque tudo que a gente faz deve fazer para Deus. E tudo que você não faz para Deus também. O rapazinho está vindo lá e eu pensei assim,
ele fuma crack, fuma, ele bebe, mas em algum momento ele vai comer um salgado. Em algum momento ele vai comer um marmitex, em algum momento. Então eu vou dar uma coisinha para ele, pensando assim: Senhor, isso aqui eu faço pensando no momento que ele vai comer um salgado, no momento que ele vai comer um marmitex. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Seja um imitador de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Ele não fez um discurso para dizer que nos ama, ele deu. E o que foi que ele deu? O melhor que ele tinha. Ele rasgou um pedaço dele próprio e nos deu. Porque não havia nada mais caro no universo do que ele próprio para nos oferecer. Seja generoso. Tenha um coração bom. Seja misericordioso. Muitas pessoas caíram em armadilhas aí. Ó. A humanidade caiu numa armadilha. E as pessoas estão na pior, para não dizer na merda, na desgraça, e não tem como sair. Grande parte não tem como sair. Então, o que parar na tua reta, o que cruzar o teu caminho, e você puder fazer um gesto misericordioso, algo, qualquer coisa, faça. E Deus vai devolver lá na tua despensa. Jesus, quando ele fala de esmola, ele diz: ao fazer a tua esmola, não toca a trombeta diante de ninguém, mas faça secretamente. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Digam glória a Deus. Você tem filhos, você tem netos, amanhã bisnetos, você quer que eles sejam abençoados na terra? Dai e ser-vos-á dado. Amém, irmãos? Amém. Vamos pedir para o major fazer uma oração, porque ele é o major, e daí a oração dele é uma oração mais forte. É assim que funciona ou não? Não, né? Aqui não tem major, né? Aqui é tudo igual. O irmão vai orar e nós vamos voltar para casa. Pai, já ora pelas ofertas também, pelos dízimos do povo. Pode ser que alguém venha preparado. Pai amado, poderoso, Criador de tudo e de todos, com grata satisfação lhe agradecemos, ó Pai, por esse momento único em que aprendemos um pouco mais sobre Ti. Peço a Ti, Pai, que abençoe aqueles que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, para que o Senhor abençoe e dê em dobro o que cada um aqui, Pai, depositar. Ó Deus amado, que os anjos nos acompanhem retornando aos nossos lares e abençoe-nos, Pai, preparando-nos para esta noite, para o término desse dia e para que amanhã tenhamos um dia abençoado na Tua presença. Entregamos esses pedidos em Seu altar, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém, Senhor. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, despede do teu irmão na paz do Senhor.